Era uma tarde de verão tranquila num pequeno bairro suburbano, um daqueles lugares onde o tempo parece desacelerar. As ruas estavam cheias dos sons familiares de risadas de crianças e do zumbido das cigarras. Parecia um dia comum, mas, à medida que o sol começava a se pôr, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Nesse bairro pacífico morava uma menina de 14 anos chamada Sara, uma alma curiosa que vivia pelos prazeres simples da vida. A brisa nos cabelos, a liberdade de andar de bicicleta e a emoção de uma tarde passada com amigos. Nesse dia em particular, como muitos antes, Sara partiu em sua bicicleta para se encontrar com seus amigos no parque. Ela estava cheia de energia, com aquele espírito que só alguém da sua idade poderia ter. Seus pais a lembraram, como sempre faziam, de ser cautelosa. Ela acenou para eles com um sorriso, sem perceber que sua vida estava prestes a dar uma guinada brusca para o desconhecido. Enquanto Sara pedalava por seu caminho familiar, o mundo parecia perfeito. O céu estava de um azul brilhante, o sol quente, mas não opressor, e o zumbido suave da vizinhança parecia a trilha sonora de sua jovem vida. Mas aquele dia perfeito estava prestes a se estilhaçar. Ela chegou ao cruzamento, a apenas alguns quarteirões do parque onde estava se encontrando com seus amigos. O sinal estava verde e Sara, confiante como sempre, não pensou duas vezes. Ela começou a atravessar, mas o que ela não viu, o que ninguém poderia ter previsto, foi o carro que vinha em alta velocidade em sua direção. O motorista, distraído por uma fração de segundo, não notou a luz vermelha. Foi um lapso momentâneo de julgamento, mas naquele breve instante, tudo mudou. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder nossos próximos vídeos. Deixe um gostei se esta história lhe interessar e compartilhe com quem adora narrativas cativantes. E, o mais importante, não perca o comentário fixado, pois uma surpresa especial o aguarda lá. Um presente único para ajudá-lo a decifrar esses mistérios e garantir um futuro cheio de esperança. Dê uma olhada e diga o que você pensa. O carro a atingiu com tamanha força que Sara foi arremessada no ar, seu corpo girando como um boneco de pano. O som de metal se esmagando contra carne e osso ecoou na rua silenciosa. Testemunhas gritaram, correndo para o seu lado enquanto o carro parava em um estrondo. A bicicleta de Sara estava retorcida no asfalto, um contraste gritante com a menina que carregava momentos antes. Seu corpo estava mole, imóvel. Um homem ligou para os serviços de emergência, com as mãos tremendo enquanto tentava explicar o horrível acidente. O tempo pareceu parar enquanto as pessoas se reuniam, prendendo a respiração, orando por qualquer sinal de vida. Mas Sara não se mexeu. Não havia nada. Quando os paramédicos chegaram, ficou claro que a condição de Sara era grave. Seu pulso estava fraco, sua respiração superficial. A equipe médica trabalhou rapidamente, desesperadamente, para reanimá-la, mas em instantes, seu coração parou completamente. Não havia pulso. Sem respiração. Ela se foi. Um silêncio estranho tomou conta da sala enquanto médicos e enfermeiros lutavam para trazê-la de volta. Eles se esforçavam, realizando o RCP, tentando tudo o que podiam. Mas Sara estava perdida. Seu coração havia parado por mais de 10 minutos. Seus pais chegaram ao hospital, seus rostos pálidos de choque e medo. Os médicos os levaram para a sala de espera, seus rostos sombrios. Mas Sara não estava mais naquela sala de hospital estéril. Enquanto seu corpo jazia sem vida na mesa, algo extraordinário estava acontecendo. Sara descreveu o momento em que sentiu que estava sendo puxada para fora de seu corpo. Era uma sensação estranha a princípio, que a confundiu. Ela ainda podia ver os esforços frenéticos da equipe médica, ouvir as vozes abafadas de seus pais e sentir o pânico avassalador no corredor. Mas, enquanto ela tentava se concentrar na cena abaixo dela, ela começou a desaparecer. Ela foi puxada para uma luz, pura e quente, uma luz que a encheu com uma sensação de paz que nunca havia conhecido. Não era como nada que ela já tivesse experimentado. A luz a envolveu, a confortou e, pela primeira vez, Sara não sentiu medo. Sem dor. Apenas tranquilidade. À medida que a luz ficava mais brilhante, Sara se viu em um reino que não conseguia compreender, um lugar que não era deste mundo nem do próximo. O ar cintilava com cores que desafiavam a descrição, e uma melodia etérea rodeava, uma melodia suave e assombrosa que parecia vibrar com energia. Cada som, cada cor,
Cada sensação estava viva, cheia de uma energia que fez Sara se sentir em casa, como se tivesse voltado para um lugar ao qual ela uma vez pertenceu. Mas então, de dentro do brilho, uma figura apareceu. Era um homem, radiante, vestido de branco. Sua presença era imponente, mas gentil, e Sara não sentiu medo, apenas uma profunda sensação de amor e segurança. Ela soube instantaneamente quem ele era. Era Jesus. Ela não podia falar, palavras não pareciam necessárias. Seu olhar encontrou o dela e, naquele momento, Sara soube que ele entendia tudo. Cada pergunta, cada sentimento, cada dúvida que ela já carregou. Jesus não precisava dizer nada, sua presença sozinha respondia a tudo. Ele estendeu a mão para ela e, sem hesitar, Sara pegou. No momento em que suas mãos se tocaram, uma onda de calor e luz a invadiu. Todos os seus medos, suas dúvidas, sua confusão desapareceram, substituídos por uma profunda sensação de paz. Você não está aqui por acidente, disse Jesus, sua voz suave, mas firme, ecoando em seu próprio ser. Há algo que você deve ver. Algo que você deve entender antes de retornar. E com essas palavras, a jornada de Sara para o desconhecido realmente começou. No momento em que Sara segurou a mão de Jesus, o mundo ao seu redor mudou. Era como se o próprio tecido da realidade tivesse se curvado para acomodar uma nova visão. Uma visão que era, ao mesmo tempo, opressora e esclarecedora. O ambiente ao seu redor, que antes era cheio de luz e paz, agora começou a se dissolver. Em seu lugar, uma vista da terra se estendia diante dela, brilhando como uma safira na imensidão do espaço. Ela podia sentir o pulsar da vida sob seus pés, embora estivesse muito acima dela, suspensa na vasta extensão. A terra era linda, um planeta repleto de vida. De onde Sara estava, ela podia ver os oceanos cintilando sob o sol e o verde das florestas se espalhando como uma tapeçaria. Mas logo, a serena beleza do planeta começou a mudar. Os céus escureceram e as imagens pacíficas foram substituídas pelo caos. O que ela viu em seguida estava além de tudo que poderia ter imaginado. Incêndios devastavam as florestas, consumindo tudo em seu caminho. Cidades foram tomadas por inundações, edifícios desabaram sob o peso de tempestades e as pessoas fugiram aterrorizadas enquanto a terra parecia se despedaçar. As imagens inundaram os sentidos de Sara, uma após a outra, rápido demais para ela processar. Era como se ela estivesse testemunhando a própria destruição da civilização. Ela se voltou para Jesus, seu coração pesado com a dor do que estava vendo. Por que estou vendo isso? Ela perguntou, sua voz tremendo. O que está acontecendo com o mundo? A voz de Jesus era calma, constante, mas cheia de uma urgência que ressoava profundamente na alma de Sara. Este é o futuro que a humanidade pode enfrentar, disse ele. Não é uma certeza, mas uma possibilidade. A Terra está numa encruzilhada, e as escolhas feitas pela humanidade determinarão seu destino. Sara olhou para o planeta, seu coração afundando com o peso das imagens à sua frente. O caos, a destruição, era opressivo. Ela se sentia impotente, incapaz de mudar o que estava testemunhando. Mas Jesus, sentindo seu medo, colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. O mundo não está condenado, continuou ele. Estas são as consequências da negligência, da divisão e da ganância. Mas elas não precisam definir o futuro. Ainda há tempo, Sara. Tempo para mudar. Enquanto Jesus falava, as imagens diante de Sara começaram a mudar mais uma vez. Desta vez, elas mostraram a ela momentos de esperança. Em meio ao caos, havia vislumbres de luz. As pessoas estavam se unindo, ajudando umas às outras, reconstruindo após desastres. Comunidades estavam se elevando acima de suas diferenças, escolhendo a cooperação em vez do conflito. Esses momentos de união eram passageiros, mas eram reais, prova de que a humanidade tinha o potencial de se curar e reconstruir. As escolhas que você faz hoje, disse Jesus, moldarão o mundo de amanhã. Não é tarde demais para mudar de rumo. O caminho que você escolher determinará se essas visões de destruição se tornarão realidade. O coração de Sara se elevou ligeiramente com suas palavras. Ela viu, nesses vislumbres passageiros, que a humanidade tinha o poder de se curar. Mas o desafio pela frente seria grande. Havia forças em ação,
forças que buscavam dividir, conquistar, destruir. Essas forças não eram meramente os desastres naturais que ela testemunhou, elas estavam enraizadas nas escolhas que a humanidade fez, na maneira como maltratou a terra e nas divisões que permitiu que se agravassem entre eles. Enquanto a visão continuava, Sara viu mais. Ela viu cidades imponentes reduzidas a escombros, seus horizontes antes brilhantes consumidos por fumaça e fogo. Multidões de pessoas corriam aterrorizadas, seus rostos contorcidos de medo. Inundações surgiram, ventos uivavam e incêndios rugiam, consumindo tudo em seu caminho. Era como se a própria existência da humanidade estivesse sendo desafiada pelo próprio planeta. Mas em meio à destruição, Sara também viu momentos de incrível beleza. Ela viu florestas vivas com cores vibrantes, rios fluindo cristalinos e pessoas celebrando a vida de maneiras que eram cheias de amor e união. Esses momentos foram passageiros, mas deixaram uma profunda impressão nela. Eles eram um lembrete de que, apesar da escuridão, ainda havia esperança. É isso que está em jogo, disse Jesus, sua voz cheia de gravidade e compaixão. A humanidade está numa encruzilhada. O futuro não está escrito em pedra. Você ainda pode escolher criar um caminho diferente. Sara absorveu suas palavras, sua mente correndo. As imagens de destruição eram profundamente perturbadoras, mas os vislumbres de esperança ofereciam um lampejo de possibilidade. Ela entendeu agora que o mundo não estava condenado, estava apenas num ponto de virada, um momento no tempo em que as escolhas feitas por indivíduos, comunidades e nações determinariam o futuro do planeta. Não perca a esperança, Sara, disse Jesus, sua voz forte e reconfortante. A luz pode vencer a escuridão. Sempre venceu e sempre vencerá. Mas cabe a você, e a toda a humanidade, trazer essa luz ao mundo. Enquanto Sara estava lá, absorvendo a magnitude do que havia visto, ela percebeu que sua jornada não era apenas sobre testemunhar o futuro. Era sobre trazer de volta uma mensagem, uma que pudesse mudar o curso da história. Ela foi escolhida para ver o que era possível e agora, era sua responsabilidade compartilhar o que havia aprendido. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa era clara: Sara havia recebido uma missão. Ela não era apenas uma espectadora do destino do mundo, ela fazia parte da solução. E era a hora de ela pegar o que havia visto e começar a fazer a diferença. Com uma sensação de determinação crescendo dentro dela, Sara sentiu a necessidade de retornar à sua vida, ao mundo que havia deixado para trás. A luz ao seu redor começou a desaparecer, e ela sentiu que estava sendo puxada de volta à terra, de volta às pessoas que precisavam ouvir a mensagem que ela carregava. A jornada estava longe de terminar, mas Sara sabia que havia sido confiada algo incrivelmente importante, uma mensagem de esperança, de redenção e do poder da escolha humana. Era a hora de voltar e mudar o mundo. À medida que Sara sentia que estava sendo puxada de volta para o mundo que conhecia, sua mente corria com as imagens poderosas das quais ela havia testemunhado. A beleza da terra, com suas paisagens deslumbrantes e momentos de esperança, contrastava fortemente com as visões aterrorizantes de destruição. A luta que ela vira entre luz e trevas não era apenas sobre desastres naturais ou colapso ambiental, era muito mais profunda, enraizada nas próprias escolhas que a humanidade fazia. As forças que ela avistara não eram simplesmente ameaças externas, mas internas, forças de divisão, ódio e medo que haviam se enraizado nos corações das pessoas em todo o mundo. Sara começou a perceber que o que ela havia testemunhado não era apenas um aviso sobre o futuro, era um chamado à ação. Havia uma batalha sendo travada, não apenas no mundo ao seu redor, mas dentro de cada pessoa. A luta entre luz e trevas não se limitava a grandes eventos ou lugares distantes, fazia parte da vida diária de cada indivíduo. Estava nas escolhas que as pessoas faziam, na maneira como tratavam uns aos outros e na forma como abordavam seu próprio propósito na vida. Em suas visões, Sara havia visto as consequências do fracasso da humanidade em se unir e agir como guardiãs da terra. Ela testemunhara a devastação que se seguiu quando a ganância, a raiva e o egoísmo tiveram precedência sobre a compaixão, a cooperação e a compreensão. No entanto, em meio a esse caos, ela também havia visto momentos de incrível luz, atos de bondade, comunidades se unindo em tempos de crise e pessoas escolhendo o amor e a unidade em vez da divisão e do medo. Esses momentos foram passageiros, mas não foram insignificantes. Eles eram a prova de que a humanidade ainda tinha o poder de mudar, de superar a escuridão que ameaçava consumir o mundo.
A luta entre luz e trevas, Sara entendeu, não era apenas sobre eventos grandiosos, era sobre as escolhas individuais que as pessoas faziam todos os dias. No cerne da luta entre luz e trevas está uma verdade fundamental: a escolha. As escolhas que os indivíduos fazem moldam o mundo em que vivem. A forma como as pessoas escolhem interagir umas com as outras, as decisões que tomam sobre como tratar o planeta e os valores que escolhem abraçar, todas essas coisas têm um impacto profundo no futuro. O caminho das trevas é um caminho de divisão, raiva e medo. É um caminho que se alimenta do conflito e do egoísmo, onde as pessoas são impulsionadas pelos seus próprios desejos sem consideração pelo bem-estar dos outros. Este caminho leva à destruição, tanto da terra quanto dos relacionamentos humanos. Sara tinha visto em primeira mão como a ganância e o ódio da humanidade podiam dilacerar comunidades, alimentar a violência e danificar o planeta. Em suas visões, a Terra parecia estar clamando por ajuda, sofrendo as consequências do fracasso da humanidade em agir de forma responsável. Por outro lado, o caminho da luz é o da unidade, compaixão e amor. É um caminho que incentiva as pessoas a trabalharem juntas, a se elevarem acima de suas diferenças e a cuidarem do mundo e uns dos outros. Sara também teve vislumbres desse caminho, pequenos atos de bondade, pessoas se unindo para reconstruir o que havia sido destruído e indivíduos defendendo o que era certo. A luz representava a possibilidade de um futuro melhor, onde a humanidade pudesse se curar e viver em harmonia com o planeta. As escolhas que as pessoas faziam todos os dias, Sara percebeu, não eram apenas ações insignificantes, faziam parte de uma história maior. Cada decisão, cada ato de bondade ou crueldade, cada escolha para dividir ou unir contribuía para a trajetória do mundo. O futuro não estava definido em pedra, era moldado pelas escolhas coletivas da humanidade. Enquanto Sara refletia sobre a luta da qual ela havia sido testemunha, ela chegou a entender que a batalha entre luz e trevas não era apenas uma batalha cósmica ou ambiental, era espiritual. Era uma batalha travada nos corações e mentes de cada indivíduo. As forças das trevas, impulsionadas pelo medo, egoísmo e divisão, procuravam dominar e controlar. Elas trabalhavam silenciosamente, muitas vezes invisíveis, na forma de dúvidas, raiva e ódio que obscureciam os corações das pessoas. As forças da luz, no entanto, eram diferentes. Elas eram as forças da esperança, da fé e do amor. Elas não se preocupavam com poder ou controle, elas apenas buscavam reunir as pessoas, curar as divisões que existiam entre elas e restaurar o equilíbrio e a harmonia no mundo. A luz não era apenas sobre derrotar as forças das trevas, era sobre transformar o mundo através do amor e da compreensão. Sara viu agora que a verdadeira batalha não era pela própria terra, mas pelas almas da humanidade. As escolhas que as pessoas faziam, a maneira como escolhiam viver, estavam no centro dessa luta. Não bastava ser um mero observador passivo do mundo, cada pessoa tinha a responsabilidade de escolher o caminho da luz. A batalha não era apenas sobre o que acontecia em escala global, era sobre como cada pessoa escolhia agir em sua própria vida, como ela escolhia tratar os outros e como ela escolhia viver em alinhamento com seu propósito superior. Nessa batalha espiritual, a fé desempenhava um papel crucial. A fé não era apenas sobre crença, era sobre confiança. Era sobre confiar na bondade dos outros, no poder do amor e na possibilidade de mudança. A fé era o combustível que levaria as pessoas a escolher o caminho da luz, a se opor às forças das trevas e agir para curar o mundo. Sara entendeu agora que a fé não era passiva, era ativa. Não era sobre esperar que a mudança acontecesse, era sobre ser a mudança. Era sobre escolher ver o bem nos outros, mesmo quando era difícil, e escolher agir com compaixão e bondade, mesmo quando o mundo parecia sombrio. A fé, em seu sentido mais verdadeiro, era sobre esperança diante do desespero, coragem diante do medo e amor diante do ódio. Uma das lições mais importantes que Sara havia aprendido era o poder da unidade. A luta entre luz e trevas, como ela vira em suas visões, não era apenas sobre indivíduos lutando por suas próprias causas. Era sobre se unir, como um coletivo, para lutar por algo maior do que si mesmo. O caminho da luz exigia unidade, pessoas se unindo por meio de diferenças para lutar pelo bem comum. As forças das trevas prosperavam na divisão, as forças da luz prosperavam na unidade. Sara teve vislumbres dessa unidade em suas visões, pessoas deixando de lado suas diferenças, unindo-se para reconstruir, para ajudar umas às outras e para tornar o mundo um lugar melhor. Esses momentos foram poderosos e provaram que o caminho da luz não era impossível.
Estava ao alcance, se apenas a humanidade decidisse abraçá-lo. À medida que as visões de Sara começaram a desaparecer, ela percebeu que sua jornada estava longe de terminar. A batalha entre luz e trevas não era algo que pudesse ser ganho em um único momento, era uma luta contínua, que continuaria por toda a sua vida. Mas agora, ela entendia seu papel nela. Ela não era apenas uma observadora das lutas do mundo, ela era uma participante. E cabia a ela fazer as escolhas certas, escolher o caminho da luz e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. A estrada adiante seria difícil. As forças das trevas eram fortes e não desistiriam facilmente. Mas Sara sabia, no fundo do coração, que a luz sempre prevaleceria. Cabia à humanidade escolhê-la. E com cada escolha, cada ato de bondade, cada momento de união, a luz se tornaria mais forte. Enquanto Sara continuava a refletir sobre as intensas visões das quais fora testemunha, uma percepção mais profunda começou a se estabelecer dentro dela. As lutas entre luz e trevas, as forças da divisão e da unidade, não eram apenas sobre indivíduos e comunidades. Elas também tinham muito a ver com liderança. Ao longo de suas visões, ela vira tanto líderes quanto pessoas comuns, cada um enfrentando suas próprias escolhas, cada um moldando o futuro de maneiras que deixariam um impacto duradouro no mundo. O papel da liderança nesta batalha espiritual não era simplesmente sobre poder ou autoridade. Era sobre responsabilidade. Líderes, Sara viu, não eram apenas indivíduos que ocupavam posições de influência. Eram indivíduos que tinham a capacidade de guiar outros, de incentivar a esperança ou gerar medo, de construir a unidade ou promover a divisão. A forma como os líderes escolhiam agir, as mensagens que escolhiam divulgar e o exemplo que eles deram faziam parte da narrativa maior da luta da humanidade entre o bem e o mal. Em uma das visões mais marcantes que Sara teve, ela vira a figura de um homem, um que ela reconheceu imediatamente pela mídia, no centro de uma crise global. Era uma imagem poderosa, como se a sua própria presença estivesse ligada ao destino de milhões de pessoas. Seu nome era conhecido mundialmente, mas era seu papel nesses tempos turbulentos que mais intrigava Sara. O homem, Donald Trump, havia sido jogado no centro de um conflito espiritual, não porque fosse perfeito, mas porque simbolizava algo maior, um catalisador para a mudança. Sara o viu enfrentando uma oposição implacável, cada movimento seu sendo examinado, cada palavra sua sendo dissecada. Alguns o aclamavam como um herói, uma força necessária de mudança, enquanto outros o rejeitavam completamente, chamando-o de divisor. As imagens diante de Sara eram caóticas, mas também eram claras em uma mensagem profunda. Líderes, como ele, são frequentemente jogados no centro do conflito não porque o busquem, mas porque têm um papel a desempenhar no grande esquema espiritual. Enquanto Sara observava Trump nessas visões, ela começou a entender que a liderança, especialmente em tempos de crise, carregava um fardo pesado. Não se tratava de buscar ganho pessoal ou glória, tratava-se de ser uma figura de proa em meio a uma luta espiritual maior. Os desafios enfrentados por líderes como Trump não eram apenas políticos ou pessoais, eles eram espirituais, enraizados nas forças de luz e trevas que influenciavam o mundo. Sara testemunhou momentos de imensa luta nessas visões, Trump se dirigindo a multidões que estavam divididas, tentando navegar por um mar de opiniões e emoções conflitantes. Ela o viu sobrecarregado pela responsabilidade de liderar uma nação em tempos turbulentos. Alguns o aplaudiram, enquanto outros expressaram seu julgamento. As provações eram imensas, mas não eram apenas sobre uma pessoa ou uma presidência, eram sobre as escolhas que a humanidade enfrentava num sentido maior e mais cósmico. Por meio dessas visões, Sara viu que a liderança, especialmente em tempos de divisão e crise, não era sobre um indivíduo detendo todas as respostas. Era sobre ser um farol, um símbolo de esperança para aqueles que buscam clareza em um mundo nublado pelo medo. A liderança exigia fé, não apenas na capacidade do indivíduo de liderar, mas na fé do povo, na crença de que juntos eles poderiam superar a escuridão que ameaçava engolfá-los. As decisões tomadas por aqueles no poder, sejam políticas, espirituais ou sociais, tiveram consequências de longo alcance. Sara entendeu agora que as escolhas de um líder podiam levar as pessoas à unidade e à paz ou empurrá-las mais profundamente em conflito e divisão. As batalhas que ela havia visto, a devastação da terra, o colapso das sociedades, não eram apenas resultados de desastres naturais. Eram consequências de escolhas humanas, muitas vezes lideradas por aqueles no poder. Jesus havia lhe mostrado que esses líderes, mesmo quando confrontados com grandes adversidades,
tinham a capacidade de moldar o futuro. Mas com esse poder veio o fardo da responsabilidade. A questão não era apenas se um líder poderia exercer poder, mas se usaria esse poder para construir pontes ou queimá-las, para unir as pessoas ou separá-las. A compreensão de Sara sobre liderança não era mais apenas sobre figuras políticas. Era sobre todos aqueles que influenciaram a vida dos outros. Pais, professores, líderes comunitários, guias espirituais. Cada pessoa que ocupava uma posição de influência tinha um papel a desempenhar na batalha entre luz e trevas. Sara percebeu que a liderança não era sobre títulos, era sobre as escolhas que os indivíduos faziam todos os dias, em suas casas, locais de trabalho e comunidades. As escolhas daqueles no poder prepararam um cenário para como seria o futuro, mas o mesmo aconteceu com as escolhas da pessoa comum. Embora Sara tivesse visto o grande impacto da liderança em escala global, ela também reconheceu que a batalha entre luz e trevas não era algo que poderia ser travado apenas por aqueles em posições de poder. Era algo em que todos tinham um interesse, e isso a incluía. As escolhas que ela fez, tanto quanto as dos líderes mundiais, contribuiriam para o futuro que ela havia vislumbrado. Sara começou a entender que a responsabilidade pessoal era um fator-chave na batalha espiritual que ela havia testemunhado. Cada pessoa tinha um papel a desempenhar na formação do futuro. Não se tratava apenas de esperar que um líder fizesse a escolha certa, tratava-se de fazer as escolhas certas por si mesmos. Era sobre viver com intenção, escolher a bondade em vez da crueldade, a unidade em vez da divisão e o amor em vez do ódio. A batalha espiritual não era travada em terras distantes ou por grandes exércitos, era travada em momentos cotidianos. Foi travada nas conversas que as pessoas tinham, nas decisões que tomavam sobre como viver e na forma como tratavam as pessoas ao seu redor. Cada pessoa tinha o poder de mudar o mundo, não por meio de grandes gestos, mas por meio de pequenos atos diários de amor, compaixão e responsabilidade. Quando Sara retornou à sua existência terrena, o peso de sua visão começou a se instalar em seu coração. Ela percebeu que o futuro não era algo predeterminado ou além de seu alcance, era algo que podia ser moldado pelas escolhas de cada indivíduo. Não era apenas sobre as escolhas dos líderes, era sobre as escolhas coletivas da humanidade. A questão agora não era se Sara poderia mudar o mundo sozinha. Era se a humanidade, como um todo, poderia se unir para fazer as escolhas certas, escolhas que curariam o planeta, uniriam comunidades divididas e trariam luz ao mundo. Tratava-se de criar um futuro que refletisse a visão de esperança e unidade que ela vira. O tempo para agir era agora. Sara sabia que, assim como os líderes que ela vira em suas visões, ela também tinha a responsabilidade de liderar pelo exemplo, de inspirar outras pessoas a escolherem a luz em vez das trevas e de agir para moldar o futuro que todos queriam criar. O mundo tinha o poder de curar, de mudar e de se tornar algo melhor. Tudo começou com as escolhas que as pessoas fizeram, e Sara sabia que o primeiro passo em direção a um mundo melhor estava em suas mãos, e nas mãos de cada pessoa disposta a escolher a luz. À medida que o tempo de Sara no mundo da visão começou a desaparecer, ela se viu lutando com o peso da mensagem que havia recebido. As imagens, as lições, a clareza de propósito, tudo era tão vívido e, no entanto, ela sentia o fardo esmagador da responsabilidade. A Terra, em toda sua beleza e devastação, estava em um momento crítico no tempo. As escolhas feitas por indivíduos, líderes e comunidades inteiras estavam em um precipício, prontas para determinar o futuro. Mas havia uma força crucial que tinha um poder maior para levar o mundo para a luz ou puxá-lo ainda mais para as trevas: o medo. Sara viu o medo de muitas formas durante suas visões. Não era apenas o medo de desastres naturais ou colapso político, era um medo mais profundo e insidioso. Era o medo que dividia as pessoas, o medo que as impedia de agir com compaixão, o medo que as impedia de superar as diferenças e ver a humanidade nos outros. O medo podia imobilizar as pessoas, deixando-as congeladas no lugar, incapazes de agir ou mesmo pensar além das fronteiras de suas ansiedades. Jesus havia mostrado a ela que o medo era uma das ferramentas mais poderosas do arsenal das trevas. Não era apenas uma resposta a eventos externos, mas uma força interna que manipulava os corações das pessoas, plantando sementes de dúvida, desconfiança e ódio. O medo, Sara entendeu, tinha o poder de obscurecer o julgamento, distorcer a realidade e impedir que as pessoas fizessem as escolhas que precisavam para que o mundo se curasse. O medo que Sara havia testemunhado em suas visões não era apenas sobre sobrevivência pessoal, era um medo coletivo, que se alimentava da divisão e da incerteza. Em meio à crise,
O medo separava as pessoas, fazendo-as ver suas diferenças em vez de suas semelhanças. Sussurrava mentiras, dizendo às pessoas que não havia esperança, nenhum futuro pelo qual valesse a pena lutar e nenhuma chance de redenção. Era uma força poderosa, que podia transformar até mesmo as melhores intenções em ações que prejudicavam em vez de curar. Mas havia outra força em jogo, uma que era tão poderosa e que tinha o potencial de mudar tudo: a esperança. A esperança era a força oposta ao medo. Onde o medo dividia, a esperança unia. Onde o medo paralisava, a esperança inspirava a ação. Sara começou a entender que a esperança não era apenas uma ideia abstrata, era uma força em si mesma, uma força espiritual que podia superar até mesmo as circunstâncias mais sombrias. Era a crença de que a mudança era possível, de que as coisas podiam melhorar, de que a luz ainda podia prevalecer mesmo nos momentos mais sombrios. Ao longo de suas visões, Sara vira a esperança nos lugares mais improváveis. Não estava sempre nos momentos grandiosos e dramáticos de triunfo. Não estava nas principais decisões políticas ou nas mudanças sociais abrangentes. A esperança, ela percebeu, muitas vezes aparecia nos pequenos atos de bondade, de pessoas se unindo para ajudar umas às outras em momentos de necessidade. A esperança estava nas comunidades que se reconstruíram após um desastre, nos indivíduos que defenderam o que era certo, apesar das consequências, e nos momentos em que as pessoas escolheram acreditar em algo maior do que elas mesmas. O poder da esperança era que ela podia desencadear um efeito cascata. Um pequeno ato de bondade podia inspirar outro e, em pouco tempo, uma comunidade inteira podia ser transformada. A esperança podia se espalhar como um incêndio florestal, iluminando o caminho para que outros seguissem. Mas exigia coragem. Exigia força para superar o medo e agir apesar da incerteza que se aproximava. A esperança, Sara viu, era uma escolha, assim como o medo era. As pessoas podiam escolher abraçar a esperança, mesmo quando o mundo parecia opressor e além do reparo. Jesus deixou claro, o caminho a seguir não era fácil. Havia forças em ação que tentariam impedir a disseminação da esperança, forças que queriam manter as pessoas presas no medo, isoladas e divididas. Mas a esperança tinha o poder de romper essas paredes, criar conexões e guiar as pessoas em direção a um futuro de cura e unidade. Sara entendeu agora que a batalha entre o medo e a esperança não era algo externo. Não se tratava apenas de enfrentar crises globais ou colapsos sociais. Era uma batalha que acontecia dentro de cada pessoa. Estava nas escolhas que elas faziam todos os dias, nas formas como respondiam à adversidade e na forma como escolhiam ver o mundo ao seu redor. Diante da incerteza, o medo era uma resposta natural. Mas Sara viu que também era uma escolha permanecer presa nesse medo, deixá-lo definir suas ações e pensamentos. O medo podia reter as pessoas, impedi-las de tomar as medidas necessárias para tornar o mundo um lugar melhor. Mas a esperança podia tirar as pessoas desse medo. A esperança podia movê-las à ação. A esperança podia inspirá-las a dar o primeiro passo em direção a um futuro melhor, por mais assustador que esse futuro parecesse. Sara tinha visto as consequências do medo e da esperança. Ela tinha visto o que acontecia quando as pessoas escolhiam agir por medo, comunidades se fraturavam, relacionamentos se desfaziam e o mundo parecia cair ainda mais no caos. Mas ela também tinha visto a beleza que podia surgir quando as pessoas escolhiam a esperança, quando escolhiam se elevar acima de suas diferenças, agir com amor e compaixão e construir algo maior juntas. Agora, quando Sara começou a retornar ao mundo desperto, ela carregava consigo uma compreensão profunda da escolha que estava por vir. O mundo estava cheio de desafios, sofrimento, incerteza. Mas esses desafios podiam definir o futuro da humanidade ou se tornar um catalisador para a mudança. Tudo se resumia às escolhas que as pessoas faziam. Tratava-se de escolher viver no medo ou dar um passo à frente na esperança. Com essa nova compreensão, Sara sentiu uma sensação avassaladora de urgência. O mundo podia mudar, mas apenas se as pessoas estivessem dispostas a abraçar o poder da esperança. Ela sabia que tinha um papel a desempenhar nisso. Ela vira o caminho a seguir e agora era sua responsabilidade compartilhar o que havia aprendido. O futuro não era algo definido em pedra, era uma entidade viva e respirando, moldada pela vontade coletiva da humanidade. E ainda podia ser mudado. Sara sentiu a necessidade de falar, de inspirar outras pessoas a abraçar a esperança e agir. A mensagem era clara.
A batalha não havia terminado e o futuro ainda estava nas mãos daqueles que ousavam acreditar em algo melhor. O medo podia paralisar, mas a esperança podia capacitar. Era hora de as pessoas escolherem a esperança, superarem o medo e começarem o árduo trabalho de construir um futuro cheio de luz. À medida que as imagens desapareciam e Sarah se encontrava de volta em seu próprio corpo, ela sabia que sua jornada havia apenas começado. O mundo estava esperando e era a hora de atender ao chamado. Ela espalharia a mensagem que lhe fora dada e, com ela, a esperança que poderia mudar tudo. O futuro não estava escrito nas estrelas, estava escrito nas escolhas de hoje. E Sarah, agora armada com o conhecimento que havia adquirido, estava pronta para fazer com que essas escolhas importassem. Quando Sarah abriu os olhos, sentiu o peso de tudo o que havia testemunhado. As visões, as palavras de Jesus, a responsabilidade avassaladora da mensagem que carregava, tudo isso a inundou novamente, mais vívido do que nunca. Mas quando a névoa de sua experiência de quase morte começou a se dissipar, algo mais ficou claro: não era apenas sobre ela. Não era apenas sobre as escolhas que ela fez ou as ações que tomou sozinha. O mundo, o futuro e o destino da humanidade dependiam de algo muito maior: o poder coletivo das pessoas se unindo para fazer a diferença. Ela vira, repetidas vezes, como momentos de grande desespero eram seguidos por explosões de esperança e como, diante da destruição, a vontade de reconstruir e renovar podia emergir mais forte do que nunca. Nos tempos mais sombrios, eram os esforços coletivos das pessoas que provocavam mudanças. Mas essa mudança, Sarah percebeu, não acontecia por acaso. Acontecia porque as pessoas tomavam a decisão consciente de agir, de se elevar acima de suas divisões e de trabalhar juntas em direção a um objetivo comum. O futuro do planeta, a sobrevivência da humanidade e a possibilidade de cura não dependiam de uma única pessoa, líder ou evento. Eles dependiam das ações de muitos. As escolhas feitas por cada indivíduo, quando somadas, criavam um efeito cascata que podia construir ou destruir. Sarah vira isso em primeira mão nas visões do futuro. As escolhas de comunidades inteiras, nações e até mesmo indivíduos podiam desencadear uma reação em cadeia, seja promovendo a esperança e a cura, seja mergulhando o mundo mais profundamente no caos. Uma das lições mais profundas que Sarah aprendeu foi a importância da unidade. Foi a unidade que criou a base para uma mudança positiva. A batalha entre luz e trevas, bem e mal, não era algo que pudesse ser ganho por indivíduos agindo sozinhos. Era um esforço coletivo, um movimento global de pessoas se unindo para lidar com as questões urgentes do mundo. Ao longo de suas visões, Sarah vira as consequências destrutivas da divisão. Nações em desacordo, famílias dilaceradas, comunidades fragmentadas por raiva, medo e desconfiança. Mas ela também vira momentos de esperança, onde as pessoas deixavam de lado suas diferenças e se uniam diante da adversidade. Esses momentos foram passageiros, mas provaram algo crucial. Quando a humanidade escolhia a unidade, quando escolhia permanecer unida, ela podia superar qualquer coisa. Sarah entendeu que as forças das trevas prosperavam na divisão. Elas se alimentavam do medo, do ódio e da desconfiança. Mas quando as pessoas se uniam, quando escolhiam agir em solidariedade, a luz sempre brilhava mais forte. A unidade tinha o poder de derrubar barreiras, curar feridas e criar um futuro onde o amor e a paz pudessem florescer. Não se tratava apenas de agendas políticas ou movimentos sociais. Tratava-se de pessoas de todas as esferas da vida, de todas as fronteiras, escolhendo trabalhar juntas para o bem comum. No entanto, a unidade não significava uniformidade. Sarah percebeu que a verdadeira unidade não exigia que as pessoas concordassem em tudo. Não significava que cada pessoa tinha que pensar da mesma maneira ou seguir o mesmo caminho. Tratava-se de aceitar e abraçar a diversidade de pensamento, experiência e crença que tornava a humanidade mais forte. Em suas visões, Sarah havia testemunhado comunidades onde as pessoas se uniam apesar de suas diferenças. Nem todas concordavam em tudo, mas entendiam que o propósito maior, curar o planeta, apoiar uns aos outros, construir um futuro melhor, valia a pena o esforço. Elas reconheciam que, para criar uma mudança real e duradoura, tinham que trabalhar juntas, não apesar de suas diferenças, mas por causa delas. A unidade era sobre encontrar um terreno comum, sobre respeitar e valorizar as contribuições de cada indivíduo, não importa sua origem. As diversas perspectivas,
Talentos e habilidades que as pessoas traziam para a mesa eram o que tornava a ação coletiva tão poderosa. Cada pessoa tinha um papel único a desempenhar no esforço maior e, quando esses esforços eram combinados, eles podiam criar algo extraordinário. A mensagem de Sarah era simples: a mudança começa com o indivíduo, mas é sustentada por meio do coletivo. Embora cada pessoa tivesse o poder de fazer a diferença, era apenas quando as pessoas se uniam, quando reconheciam sua responsabilidade compartilhada, que a verdadeira transformação ocorreria. Os problemas que o mundo enfrentava, as crises ambientais, as divisões políticas, as injustiças sociais, não eram questões que poderiam ser resolvidas por uma pessoa ou um grupo sozinho. Eram problemas globais que exigiam uma resposta global. Mas Sarah também entendeu que a resposta global começava no nível de base. Começou com indivíduos fazendo pequenas mudanças em suas vidas, escolhendo agir com compaixão, bondade e responsabilidade. Quanto mais pessoas fizessem essas pequenas mudanças, maior seria o impacto coletivo. A força do futuro do mundo estava nas ações de milhões de indivíduos trabalhando juntos, unidos por uma visão compartilhada de esperança, paz e unidade. Em suas visões, Sarah vira o poder de pequenas ações, pessoas plantando árvores, limpando suas comunidades, ajudando aqueles em necessidade, escolhendo a sustentabilidade em vez da conveniência, falando a favor da justiça e apoiando uns aos outros em momentos de crise. Essas ações, embora aparentemente pequenas isoladamente, tiveram um impacto profundo quando combinadas com as ações de outras pessoas. O efeito cascata era real e poderoso. O tempo para a mudança, Sarah percebeu, era agora. A janela de oportunidade estava se fechando e o futuro da humanidade estava em jogo. Mas havia esperança. Contanto que as pessoas estivessem dispostas a agir, contanto que estivessem prontas para deixar de lado suas diferenças e se unir na busca por um objetivo comum, a mudança era possível. A visão de um mundo melhor estava ao alcance, mas apenas se as pessoas escolhessem agir. Sarah sentiu a urgência dessa mensagem ao se preparar para compartilhá-la com outras pessoas. Não se tratava apenas de dizer às pessoas o que ela havia visto, tratava-se de encorajá-las a acreditar no poder de suas próprias ações. Ela queria inspirar outras pessoas a assumir a responsabilidade por sua parte na criação de um mundo melhor, a perceber que elas também tinham o poder de fazer a diferença. O poder coletivo da humanidade era algo que não podia ser subestimado. O futuro da Terra, o futuro da sociedade e o futuro da humanidade dependiam da vontade de cada indivíduo de fazer sua parte. Seja por meio de pequenos atos de bondade ou de esforços maiores para enfrentar os desafios globais, cada pessoa tinha o poder de contribuir para a mudança que o mundo tanto precisava. Quando Sarah começou a compartilhar sua história, ela sabia que a jornada pela frente seria longa. Mas ela também sabia que as ações coletivas da humanidade, quando combinadas com fé, esperança e um compromisso com a unidade, podiam moldar um futuro que fosse mais brilhante, mais gentil e mais compassivo. A mudança já havia começado e cabia a cada pessoa decidir como ela contribuiria. O poder da ação coletiva estava em suas mãos. Enquanto Sarah olhava para o mundo ao seu redor, tudo parecia pulsar com possibilidade. O futuro não era algum evento distante e predeterminado, estava se desdobrando bem diante de seus olhos. Ela vira o caminho que a humanidade podia seguir, um caminho cheio de desafios e esperança. Mas agora, a questão não era sobre o que o mundo poderia se tornar, era sobre o que nós poderíamos nos tornar, juntos. As lições que ela aprendeu durante seu tempo além do reino dos vivos eram claras. O poder de curar a terra, de trazer unidade e paz não estava fora do nosso alcance. Não se tratava de esperar que outra pessoa mudasse o mundo, tratava-se de cada um de nós escolher agir, por menor que seja, para fazer a diferença. Cada momento, cada escolha, cada ação importava. Todos nós temos um papel a desempenhar na formação do futuro. Os problemas do mundo podem parecer opressores e os desafios podem parecer insuperáveis. Mas Sarah aprendeu que há força na unidade, que, juntos, a humanidade pode superar qualquer coisa. As lutas, os conflitos, os medos, eles não nos definem. O que nos define é nossa capacidade de escolher a esperança, de nos elevarmos acima da divisão e de trabalharmos juntos para o bem maior. A jornada de Sarah não terminou com seu retorno à vida, foi apenas o começo. Sua mensagem é um chamado à ação para todos nós. Somos os arquitetos do futuro, os guardiões desta terra. As escolhas que fazemos hoje moldarão o mundo de amanhã. E cabe a nós decidir,
Vamos permanecer no medo, permitindo que a divisão governe nossas vidas? Ou escolheremos a esperança, a unidade e a compaixão para criar um futuro do qual todos possamos nos orgulhar? Se você achou esta história comovente, se acredita que a mudança começa com cada um de nós, considere agir hoje mesmo. Seja compartilhando esta mensagem, fazendo uma mudança positiva em sua comunidade ou simplesmente escolhendo a bondade em sua vida diária, tudo isso importa. Juntos, podemos tornar o mundo um lugar melhor. E se esta história o tocou e você deseja mostrar seu apoio, considere dar um super obrigado. Sua generosidade ajuda a levar essas mensagens de esperança e unidade para um público mais amplo, inspirando outras pessoas a agir e a fazer parte do movimento. Cada pequeno passo ajuda a manter esta mensagem viva e em crescimento. Juntos, podemos espalhar a luz. E não se esqueça de conferir o presente que o aguarda no primeiro comentário fixado. É muito importante que você o receba agora, pois temos apenas um número limitado de cópias e ele será removido em breve. Clique agora e obtenha sua cópia digital. Lembre-se, o futuro não está escrito nas estrelas, está em nossas mãos. Cabe a nós escolher como vamos moldá-lo, começando hoje mesmo. A hora de agir é agora.